Bom, seguindo com o nosso projeto aqui em Ursina, né, criando o nosso Minecraft, né, ou seja, estamos atualizando ele, né, de longo tempo aí, né, muito tempo atrás eu já tinha criado ele aí. Vamos atualizar ele, né, usando aqui o Ursina. Bom, no último vídeo a gente já executou, né, pessoal? A gente já tem o nosso mapa aqui, né? Já estamos aqui tendo aqui algumas teclas já, por exemplo, W para frente, o mouse ele já está obedecendo o mouse, né? O A para esquerda, o D para direita e por aí vai. Bom, para que isso daqui fica melhor ainda, vamos dar aqui um Ctrl Q, ou seja, Shift Q, para ele poder fechar a janela. E vamos aqui no tamanho, né, na largura do meu bloco ali que eu quero, vamos aumentar isso aqui para 128, para ele ficar mais longo ali, né? Então ele vai ficar bacana. Depois a gente vai multiplicar isso daí. Então, ó, observe que agora o nosso terreno tá bem mais largo aqui, né? Que é o nosso tire, né? O nosso terreno aqui, o nosso bloco, certo? Correto? Então, Shift Q e vamos prosseguir. Bom, a gente criou nossa classe, criamos aqui algumas funções, já foi explicado em vídeos anteriores. E agora, eis a questão. Bom, pessoal, para você executar, cuidado, tá? Você não pode executar daqui o nosso main, que vai ser o nosso arquivo que está chamando aqui, tá? Se eu tentar executar por este arquivo aqui, o nosso terreno, ele não vai funcionar, tá? Presta atenção nisso aí, ok? Beleza. Observando, se vocês observaram, a gente tem... Vamos aqui executar para você entender. Observe que o nosso bloco aqui, né, ele tá tipo assim, flat, ele tá reto, né, e o nosso Minecraft, ele tem aberturas, né. Vamos aqui para vocês entenderem, presta atenção nessa surface aqui, nessa superfície que fala, né, surface, essa daqui, né, ela tá bem reta e parece uma calçada, né. Mas na realidade, esta surface aqui ela tem erosões. Vamos aqui. Se a gente vir aqui, onde é que a gente criou, né, o nosso loop, né, o gerar terreno, observe aqui que a gente tem o seguinte. Aqui quando a gente gera o nosso bloco, a gente faz um for aqui. Observe. Se eu pegar, ó, observe. Lembra que eu expliquei isso aqui sobre vídeos anteriores, que x é um valor, zelta é outro, y é outro. Então quando eu crio, né, o meu bloco, vamos fazer o seguinte. Isso daqui eu vou jogar cá para dentro, porque ele vai repetir no nosso loop, né? Então quando ele gerar o bloco, que ele repita isso aí para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar se isso aí agora vai funcionar melhor, ou seja, com certeza, né? Ok, se a gente retornar para cá e executar, agora a gente vai ter as nossas erosões, porque ele vai criar um loop. Ah, observou? Ó, temos as nossas erosões aí, observou? Está aí? Então, o que acontece? O nosso loop agora ele está gerando infinito o nosso bloco. Observou aí? Agora já temos as nossas erosões aqui, né? Observe aí. E agora quando a gente pôr o mouse aqui, né, ele vai completar essas erosões aqui, vai tirar os blocos e sucessivamente, né? Ok, então espero que vocês entenderam este passo aí. Observe aí, tá bem tranquilo, né? Bem bacana. Ok. Shift Q, fechamos. O que a gente pode trabalhar agora é o nossos blocos, né? Por exemplo, a gente tem a nossa função atualizar, né? Que a gente fez um PS aqui. Ok. Eu preciso fazer o seguinte, como eu vou colocar bloco aqui, né? Ó, vamos executar mais uma vez para vocês observar isso aí. A gente precisa fazer uma verificação, que é o seguinte. No caso aqui,
tem, tá vendo esse pontinho vermelho ali do meu mouse? Ok, ele tá aqui, né? Vamos supor, isso aqui é um bloco. Se eu tiver outro bloco acima deste aqui, observe meu mouse, a bolinha vermelha ali, não sei se vocês estão observando isso daí. Eu tenho que fazer uma verificação se já tem algum bloco em cima deste outro aqui. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar nossas colisões, né? Não esqueça disso. Outra coisa também que eu tenho que fazer é o seguinte, quando eu jogar este bloco aqui, eu preciso que ele saia numa velocidade, mas a hora que ele encostar no outro bloco, eu preciso que ele dê um efeito de tipo câmera lenta. Ele sai rápido e vai amortecendo devagarzinho até encostar na outra peça, beleza? Então, basicamente, é isso aí que a gente precisa fazer. Eis o seguinte, então... Para isso daí eu vou colocar assim, o que a gente coloca? Letra maiúscula? Não, né? Vamos deixar assim, ó, bloco, por exemplo, é um objeto, tá pessoal? Bloco underscore encontrado, por exemplo, se a gente já tiver um bloco, vamos começar ele como falso, tá? Beleza. Agora a gente precisa fazer a verificação. If já tem bloco lá, né? Então a gente colocou bloco encontrado. Se tiver algum bloco, eis a questão, né? A gente vai passar ele para true, né? Só que neste caso aqui, como eu estou fazendo direto aqui, a gente pode deixar desta forma aqui, fazer direto aqui, que eu não vou pular aqui, 2 pontos, eis a questão, a gente precisa criar um objeto, né, que neste caso aí vai ser o objeto Y, como a gente vai colocar um acima do outro, eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, que X é um, Zelta é outro valor e por aí vai, certo? O Y é de cima para baixo ou baixo para cima. Então não vou ficar explicando muito isso aí, porque a gente já explicou muito em vídeos anteriores. Então tem que criar este objeto, né? Então vou pôr subject mesmo. A gente colocou o outro subject, né? Jogador. Então vou colocar subject underscore. No caso aqui eu vou deixar assim, ó, Y, que a gente está fazendo a verificação de cima para baixo. Vai ser igual, a gente tem uma função aqui, que é o lerp, desta forma aí. Vamos passar o nosso subject o quê? Na posição Y, né? Então ele não pegou ali. Eu vou copiar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vamos passar ele aqui. A gente vai ter que criar uma função. Eu vou colocar assim, target. Target é o mesmo que alvo, tá, pessoal? E neste caso aqui eu preciso passar o speed que eu quero, né? A velocidade que eu quero que esse bloco seja criado e na hora que ele assentar sobre a outra peça. Então colocamos aqui time.dt desta forma aí, beleza? Eis a questão, observe o seguinte, bom, deixa eu ver aqui quanto que a gente colocou, 0.5, então 6 aqui multiplicado por 6 vai ficar legal. Agora o que eu preciso fazer é o seguinte, caso contrário, não é isso? Então else, vamos fazer o seguinte, vamos pedir ele para diminuir, né? Então o nosso subject, né? Ele não está puxando aqui, depois nós vamos verificar isso aqui, mas é isso aqui mesmo, porque a gente vai ter que criar esta função aqui ainda, ok. Beleza, bom, então diminuímos, né, isto. Se lá tá por 6, a gente pode pegar uns 9.5.8 por aí e multiplicamos ele pelo nosso time, o que? Time.dt, ok. Opa, em outras palavras, dt é delta também, já expliquei isso em vídeos anteriores, né, pessoal? Ok, bom, perfeito. Bom, vamos criar este delta já de uma vez, que aí a gente já fica despreocupado com ele. Se a gente vir aqui, vamos criar um dicionário, né, para a gente poder armazenar isso aí. Então, this podemos colocar desta forma, ponto dt, não é isso, pessoal? De delta é igual a um dicionário vazio, desta forma aí. Podemos manipular ele. O que a gente pode fazer? Agora,
eu preciso armazenar estes dados aqui nesse dicionário. O que que a gente vai adicionar? O nosso terreno, né? Quando a gente criar ele aqui, ó, observe que a gente tem aqui o nosso gerar bloco, não é isso? Então, isso aqui já foi bem explicado em vídeos anteriores, eu vou pular isso aí. Então, assim que a gente passa aqui o nosso extends, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir ele para poder armazenar, né? Criar. Então, this ponto, colocamos aqui, né? A nossa variável td, que é delta, né? E aqui a gente vai criar o seguinte: a gente precisa de uma chave. Esta chave pode ser qualquer caracteres que você queira colocar. No caso, eu vou colocar x desta forma. Concatenamos com string, porque está sendo número, né, pessoal? Então, string. Vamos abrir parênteses e vamos colocar flor, que se escreve desta forma. E aqui passamos a medida que a gente queira. Lembra que em vídeos anteriores eu expliquei lá, zelta é para frente, para trás, x, direita, esquerda, y, para cima e para baixo. Então, não vou ficar batendo na tecla aí, tá, pessoal? Passamos o valor, no caso de x aqui, certo? Então, a gente está armazenando este valor nesta variável, nesta aqui, ok? Beleza. Desta forma aí, bacana. Eu vou fazer assim porque a gente vai concatenar com os outros, então fica bacana aqui para vocês entenderem. Eis a questão. Agora podemos fazer para todos, né? Então aqui eu só vou copiar isto aqui. Não, só vou copiar isto aqui, porque vai ser parte da nossa ASCII, né? Como aqui agora é y, né? Eu vou colocar y desta forma e vou passar aqui a posição y, beleza? Na mesma sequência, eu vou fazer o seguinte, eu esqueci ali de marcar ali, né? O zelta, vamos colocar desta forma e aqui vamos passar o valor de zelta, desta forma aí. Observe que ele está dando um erro, porque eu fiz o seguinte, aqui eu tinha que fechar parênteses, não, antes, né, pessoal, aqui, porque o nosso, ele concatena aqui e concatena aqui. Eis a questão, vamos primeiro indentar aqui também. Aí, beleza. Esta aqui, ela vai receber, né, a lista aqui de objeto que a gente está escrevendo aqui. Ele vai ter uma chave principal para ele, que a gente pode chamar de terreno, né? Então, este terreno eu estou passando a posição y, a x, y e z, que eu já acabei de explicar e já expliquei muito em vídeos anteriores, beleza? Então, se vocês têm dúvida disso aí, é só seguir lá, correto? Aqui também sai e tá aí, pronto aí pra gente. Retornando para cá, agora a gente pode manipular. O nosso bloco vai inicializar como falso. Vamos colocar aqui, por exemplo, underscore, vou pôr assim, passo. Então, o que vai acontecer? Vamos colocar, iniciar como 2. A altura, podemos, se quiser colocar height, pessoal, ou altura, fica à vontade. Ele vai ter 1.86 por aí, eu creio que vai ficar bom. Não é isso? Agora eu preciso fazer o seguinte, for, a gente colocou bloco, que eu coloquei aqui? Não background, e sim bloco encontrado, a gente precisa percorrer, né? Então, em cada bloco encontrado, ou seja, isso daqui não precisa ser aqui, porque a gente já está fazendo um if aqui, na verdade. Então, eu vou colocar assim, for i in range, para percorrer. Vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem que passar o nosso, vamos pôr aqui, menos o nosso passo, não é isso? A gente colocou S maiúsculo, passo. Então, quando ele for por lá,
ele vai ter que fazer aquela medida ali do passo, né? Que é o lugar que ele vai ocupar com as medidas. Então tem que pôr aqui, passar a nossa variável passo, né? Certo? Então, retornando aqui, vamos pegar estes valores, né? Para a gente já começar a desenhar lá. Para que vocês entendam melhor, a gente tá desenhando agora, pessoal, outro bloco, correto? Então, o nosso x vai ser igual, a gente colocou lá x maiúsculo, não é isso? Podemos fazer o seguinte, se não der bode, vamos colocar x vai ser igual a str, vamos converter para string, vamos colocar aqui floor, não float, passamos aqui o valor do nosso subject que a gente colocou aqui embaixo, não é jogador, a gente colocou subject y, né? Só que neste caso aqui, eu tenho que fazer o seguinte, vamos aqui, este subject não tem nada a ver, ou seja, tem sim, né? Por que que tem a ver? Porque esse subject aqui a gente colocou jogador e a gente não precisava colocar jogador, né? Porque é o nosso bloco. Mas como a gente não tem jogador nenhum, é criação de blocos, então coloquei jogador. Mas, bom, não era a intenção, não era essa daí. Poderia ter deixado só objeto, né? Que é um objeto, é bloco que a gente está criando, né? Mas não tem problema aí. Então vamos fazer o seguinte, bloco passo array, vamos passar ele aqui, então Ctrl V, ele vai entrar aqui também, Ctrl V, Ctrl V e aqui Ctrl V. Ok, bom, beleza, então ele vai pegar na posição agora ponto X, né, porque a gente está trabalhando com a nossa posição X. Concatenamos com a nossa, o tamanho que eu quero para ele, ponto 0.5. Lembrando que isso aqui está sendo da direita e esquerda, tá, pessoal? Lembra disso aí, ok? Bom, contra o C, vamos aqui, contra o V. E agora a gente precisa do nosso delta, não é isso? Então, Z, aqui vai ser Z. A gente vai fazer o seguinte, aqui é o Y. Eu poderia colocar isso aqui tudo minúsculo, né? Porque senão vai dar bode aí, né? Pode confundir muito vocês, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso mais fácil, porque aí vocês não confunda isso aí, né? Porque a gente está trabalhando muito essas medidas aí, e aí vocês podem confundir isso aí. Então vou deixar x maiúsculo, y maiúsculo, tá? E z minúsculo aqui. Aqui eles já estão minúsculo mesmo, vai ficar desta forma. Então, aqui para ficar bacana, aqui já está tudo menor. Então, x, aqui z e aqui y, tá, pessoal? Desta forma aí. E aqui agora vai modificar, né? Aqui vai ser y também. Então, eu vou deixar tudo como 0.5. Só que aqui eu também não preciso passar o y, porque é de cima para baixo. Ele não precisa ser string, e sim só float aí. Ok. Pegado então estas medidas que está vindo daqui do nosso dicionário, né, que a gente está armazenando aqui, a gente pode fazer o seguinte, entramos no for. Vamos pegar este for agora, façamos o for, vou dar um espaço. Este for então vai verificar, né? Então, dois pontos, vamos fazer o seguinte, if, né, se o nosso terreno, não é isso? A gente colocou terreno, correto? Isso. No ponto TD da chave que a gente criou, né, de delta, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar estes valores. Então, chamamos a função get. Nesta função get,
a gente vai pegar os nossos valores. Quais são esses valores? De x, não é isto? Concatenamos, né, com a variável desta forma, o que? X, não é isto? Ok. Na mesma sequência, passamos para o nosso y. Aqui a gente precisa dizer que ele vai ser string, não é isto? Só que também é concatenado desta forma, ok? E pegamos agora o valor de y. Qual é este valor de y? O nosso y vai receber o que? Concatenamos com a nossa variável o que? O que a gente está passando aqui? I, não é isso? Ctrl C e Ctrl V. O que faltou agora é a nossa variável zelta. Tá observando aqui? Então, ela vai receber o que? Concatenamos com a nossa zelta, então Z, que vai receber, concatenamos então com o zelta, beleza? Eis a questão agora, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa passar a nossa chave principal, se for igual o que tiver lá no nosso dicionário, né? Olha, observa aqui, ó, nossa chave T, certo? Correto? Ctrl C, vamos aqui, Ctrl V, 2 pontos. Vamos fazer o seguinte, o que está recebendo aqui? O nosso target, vamos pegar ele, Ctrl V, só que eu não quero ele aí, ele é indentado aqui. Então, o nosso target, que é o nosso alvo, vai receber o que? Ele vai ser igual aqui, porque tá escuro, senão eu ia ligar minha câmera. Eu não gosto de luz clareando no meu rosto, só por causa de uma câmera, senão ficaria melhor para mim poder explicar aqui para vocês com a mão, explicando. Mas isso aí é bacana vocês pensar um pouco. Então, o nosso y vai receber o que? Vamos concatenar com a nossa variável o que? I, não é isto? E também precisamos pegar a altura do nosso bloco que a gente está passando. Qual é? Ctrl C e Ctrl V, porque ele vai ter que criar um acima do outro, tá, pessoal? Então, a gente já tem o nosso bloco lá, né, que é aquele terreno, tudo que vocês viram. Tem aquelas erosões, quando eu vim para pôr outro acima ou outro embaixo dentro da erosão, então ele tem que criar nestas proporções aí, senão ele não vai conseguir fazer isso aí. Agora o nosso bloco, né, em contrato, vai receber o que? O valor de true, porque eu preciso colocar ele lá, criar ele lá, né? Tendo tudo isso aí, a gente simplesmente pede para fazer um break, aí ele para o nosso for aqui, beleza? Ok. Bom, praticamente é isso aí, né, pessoal? Então, observe que a gente criou, né, os nossos passos, a gente criou a altura, né, dos nossos blocos, né, isso, porque tem a altura do bloco. Por exemplo, vamos aqui entender. Vamos executar para ver se vai funcionar, que aí vocês vão entender. Vamos aqui, vamos executar, deu um erro, deu um erro. Observou que ele só, vamos ver o que está dizendo aqui. Está dizendo que Object é nosso attribute TT, na nossa classe terreno, né? Então vamos ver o que a gente colocou aqui. A nossa classe terreno, a gente criou o nosso dicionário, né? O que a gente colocou aqui no nosso dicionário? A gente colocou ele como TD, né? E o que a gente está passando aqui? Tá errado, é TD e não DT, né? Ok, vamos voltar novamente, vamos executar e vamos ver. Já temos aí. Ok, então, observe que a gente tem os nossos blocos, né, pessoal? O que a gente está fazendo é o seguinte, eu estou andando aqui, tá vendo ali o meu mouse ali? Aquela pontinha vermelha ali, bem ali no meio ali, ó. Ok. Isso daí a gente está criando estes blocos, ó, tá vendo? 1 aqui, 2, 3. O que acontece é, quando eu estiver andando aqui, eu vou pular aqui dentro, então ele vai dar tipo aquela leveza no meu espaço, que é o que a gente fez ali. Vamos aqui, vamos entender. Se eu apertar o W, observe que eu vou cair dentro dessas erosões aqui, e observe o efeito da nossa tela bem
suave, tá vendo, ó, sobe, desce, quando tá andando aqui, ele tá, ó, deu aquele relevo, caí, subi, andei, caí, subi novamente e por aí vai. Então, o que acontece? É basicamente isso aí, tá, pessoal? Observe que eu saí do nosso da nossa superfície, a nossa surface, o jogo aqui terminou, né? Mas se eu vim aqui e continuar apertando aqui, nada executa. Por quê? Porque o game terminou, eu caí, eu saí da ação. Isso aí também não pode acontecer, né? Então, Shift Q para poder fechar a janela e vamos começar aqui novamente. Então observe a suavidez, né, que a gente colocou aqui enquanto a gente está andando por cima, né? Tá legal. Agora se cair, ele dá aquele suave de tipo cair, entendeu? Então basicamente é isso aí que a gente está fazendo aqui, beleza? Ok, contra Shift Q para poder parar. Então a gente especificou tudo isso aí. Fizemos aqui, né? Enquanto eu estiver andando, né? Então o nosso terreno, pegamos as medidas que a gente criou aqui no nosso dicionário. Observe que mais uma vez eu vou falar X referencia direita, esquerda, Y para cima, para baixo, delta para frente, para trás. Então espero que não tenha dúvida sobre isso aí. Tudo que eu referenciar com essas variáveis, você já sabe do que se trata, beleza, pessoal? Então basicamente é isso aí. Bom, funcional. Pronto, para seguir aqui, pessoal, eu deixei lá no GitHub também para vocês este arquivo aqui. É o arquivo onde é que a gente importa o match random. A gente vai ter algumas funções aqui de movimento de mouse, a gente vai ter alguns fade aqui, a gente vai ter algumas classes aqui de som e tudo mais que a gente vai utilizar. Então já deixei aí para vocês que eu tenho aqui de outros projetos que eu trabalho. Depois a gente vai dar uma mapeada aqui, mas só para a gente não ficar escrevendo muita coisa, tá? Vai lá, pega este arquivo, joga dentro da sua pasta principal aqui e vamos continuar aqui. Bom, então, tendo isso aí, vamos aqui. Observe o nome do arquivo, tá? Perlin, tá? Module.py. Isso daqui é o nome de um módulo nosso, tá? Não precisa preocupar com ele agora. Mais à frente a gente vai resolver isso aí. New file. E este aqui eu vou colocar assim Perlin só, tá? .py. Ok, bacana. Então, primeira coisa, vamos lá, né? From o quê? Observe aqui que a gente tem o nosso Perlin, né? Vamos ver se ele vai puxar. Ele não vai puxar porque a gente não usou nada dele ainda, né? Então é o Perlin underscore, né? O nosso... Aí, ele puxou aí. Mod eu não precisa colocar .py, né? Porque a gente não está no arquivo, a gente simplesmente vai importar uma classe de lá que chama Perlin, desta forma, noise. Perlin noise. Se a gente vir aqui no nosso arquivo, certo? A gente vai ter ela aqui, quer ver? Com certeza, né? Se a gente aqui, ó, Perlin noise. Ok, bacana. Bom, então agora a gente vai começar a manipular isso daí. Eu vou fechar isso daqui. É o nosso main, pode fechar. Vou deixar aqui, essa daqui também eu vou fechar. E pronto aí, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma classe, né? A nossa classe... Opa, o que eu fiz aqui? Ctrl Z. Z. É porque ela estava selecionada. Então, vamos aqui. Então, a nossa classe vai receber o que? Vamos pôr o nome nela. Como é Perlin, então vou colocar assim, Perlin. Perlin é 2 pontos. Precisamos criar o nosso construtor, né, pessoal? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma função, uma classe, para a gente começar já criar montanhas no nosso projeto ali. Por enquanto a gente tá só com uma surface, né, uma superfície onde a gente tem algumas erosões ali, né, por quadrados.
E agora a gente vai começar a criar montanhas e ir implementando a nossa janela ali, o nosso cenário, para que vocês entendam, né? Então o nome da nossa classe é Perlin, né? O que a gente vai fazer agora é criar uma função, que a nossa função é init ou a construtora, para que vocês entendam, né? Criar o nosso construtor. Por padrão, ele coloca self, né? Mas eu já expliquei isso aqui sobre colocar this também, tá bem? Então fica a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, this vamos colocar, né? Ponto, como é nós desta forma, eu vou colocar como é montanha, ou a gente pode colocar, eu vou colocar assim, P de piso, ou seja, assim, né? Nós, tá bom, né? Pode ser, né, pessoal? Faz sentido, faz P. Pode ser P underscore nós, ou como queira. Vai ser igual, vamos pegar lá da nossa Perlin, o que? Nós, lá a gente já tem quase tudo isso aí, para que você entenda, chamamos a nossa função, ok. Dentro do nosso construtor, observe aqui, tá, pessoal? A gente tem tudo isso aqui, então tem que referir isso aqui, ó. Aqui eu tô fazendo a verificação if seeds, né? A gente tem aqui o octaves, né? Aqui são sementes, por exemplo, sementes, tem árvores, tem montanhas, tem tudo. Então a gente vai seguir o que já tá aqui, tá? Eu uso esse arquivo aqui para muita coisa, então eu tenho guardado aqui, eu vou seguir ele aqui, tá? Pra gente não ficar escrevendo muita coisa. Ok, beleza. Então, primeira coisa, a gente tem que pegar algumas variáveis. Então, this ponto, vamos pegar aqui seed, por exemplo, semente vai ser igual a 123. Vamos pegar aí um tanto aí. This ponto, a gente precisa dos nossos octaves, desta forma aí, que vai ser igual a 1. A gente precisa também de frequência, né? This, vou colocar ponto frequi, com certeza deve estar desta forma, abreviado, eu coloquei frequi, eu acho que é desta forma. Depois a gente faz lá uma pesquisa e vê se é isso aí mesmo, que está lá no nosso arquivo, mas tem quase certeza que é isso aí. This ponto, vamos colocar amplitude, então vou pôr assim, AMP, que vai ser igual, por exemplo, uns 12 por aí afora. Ok, agora a gente precisa passar isso aqui para nossa classe, né? Então, a seed vai ser igual o que? A this o que? Ponto, não é isto? A nossa seeds que a gente está passando aqui, observe isso aqui, podemos pôr uma vírgula aqui e também os nossos octaves, vai ser igual, ele já pegou aí para mim, a this ponto octaves, ok, beleza, bacana aí. Tendo referenciado aí, vamos criar a nossa função, né? Função para quê? Vamos colocar get, né? Como é a altura do das nossas montanhas e tudo mais que a gente vai referir, vamos colocar assim, height, né? Tem tudo a ver. Ok, bom. Primeira coisa que a gente tem que passar aqui, this, né? Eu já expliquei sobre isso aqui, x, z. Não vou falar sobre isso aqui mais, eu já expliquei tudo que significa x, y e z no caso aqui. O y vamos começar ele como 0. O y vai receber o que? É igual a this o que? Ponto. A gente tem lá a nossa variável que se chama p nós, né, que a gente colocou. Ok, ela vai receber o que? Precisamos passar as nossas posições. X vai dividir por this o que? Ponto. A frequência, então frequi, vírgula, z de zelta novamente,
this, né? Passamos aqui o que? Ponto frequency. Vamos fazer tudo isso aí. Ok, então a gente está pegando a posição do x, dividindo para frequência, o zelta pela frequência. Tendo passado isso aí, eu preciso de retornar o que? O meu valor do meu y, não é isto? Que é de cima para baixo, para cima, correto? Retornando então, tendo esta frequência que eu estou passando aqui, eu também não posso esquecer de multiplicar isso aqui para o nosso this ponto Q, a nossa amplitude. Ok, bom, perfeito. Bom, retornando cá para nossa função terreno, primeira coisa que eu tenho que fazer, a gente já não está usando isso daqui mais, mas pode deixar aí, não tem problema. Agora, from, né, a gente tem o nosso arquivo, Perlin, não é isso? Vamos importar o que? Import a nossa função, ou seja, a nossa classe Perlin, né? Ok, bom. A gente precisa pegar essas medidas de altura que a gente passou aqui, né? Então a gente pode pegar tudo isso aqui. O que a gente pode fazer é instanciar esta classe para a gente poder fazer isso aí, né? Então, logo abaixo aqui, eu vou fazer o seguinte, vamos pôr aqui this, né? This o que? Ponto, né? A nossa Perlin, que é o nosso arquivo, opa, Perlin, pode ser desta forma, aí ele não puxou, mas não tem problema, vai receber o que? A nossa classe Perlin, ok, chamamos aí, eis a questão, agora a gente pode implementar tudo aquilo lá, né? Então, para a gente matar aquelas alturas lá, cá onde é que a gente cria o nosso terreno, né? Então, onde é que a gente gera o nosso terreno aqui, eis a questão, observe que a gente tem o nosso... a gente não vai precisar dele mais, né? A gente pode tirar ele daqui, ó. Vamos tirar daqui. Vou aqui só organizar aqui. E eis a questão. Então, o nosso y agora, que eu já expliquei isso de muitos, já demais, ponto. Então, vamos pegar lá da nossa Perlin, né? Que é a instância da nossa classe que a gente está pegando. Vamos pegar o nosso get, lá a gente tem o nosso get height. E lá a gente vai pegar aquelas propriedades lá, que é o x, vírgula, não é isto? K, vírgula. E temos o nosso z, vírgula, e o nosso J, né? Que a gente criou em vídeos anteriores. Só que eu coloquei em vírgula aqui para ver se ele puxasse ali. Então, observe que a gente está fazendo um for aqui. Temos os nossos valores, expliquei isso tudo em vídeos anteriores. Então, para que isso aí aconteça, eu poderia ter pegado isso aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, Ctrl C, e vamos aqui, Ctrl V. Ok, beleza. Então, concatenamos x com k, y, não é isso? No caso aqui, o y não precisa. Eu só preciso de zelta e o j, né? Ok, já expliquei isso tudo, então vocês sabem do que se trata. Bacana. Bom, então, como a gente pegou o get height, e a gente tem a nossa... Como a gente criou a nossa classe de montanha, né? Então, a gente vai poder testar isso aí. Vamos ver se vai ter algum erro. A gente retornando cá em main, vamos executar. Agora, o nosso cenário tem que ter montanhas, né? Como a gente pediu. Aí, perfeito. Olha lá, já temos o nosso fundo. Observe aquela bolinha vermelha ali que é meu mouse, tá, pessoal? Então, observe que a gente já tem montanhas aqui no nosso cenário, né? Que é muito bacana. Então, praticamente isto aí, não é? Montanhas, bacana. Então, tá aí, pessoal, o nosso projeto pegando forma, né? Que vamos, tá beleza aí. Perfeito, ok. Shift Q. Vamos melhorar o nosso céu, né? Se a gente vir aqui, a gente tem o nosso céu, não é isso? Pam, 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 pam. Aonde? Vamos aqui. A gente tem a cor do nosso céu, não é isso? Então, vamos mudar isso aqui. Está blue, tá muito...
muito aquele azulão, né? Então vamos pôr uma cor mais suave, que é a cor do céu, né? Então vou pôr aqui, vamos misturar umas cores aqui. Se eu não me engano é 0, verde 200 misturando vírgula por 255 de azul. Vai ficar legal, né? Então vou colocar assim, céu, uma variável, vai ser igual, a gente chama aqui a função sky, aqui tem a função sky, tá pessoal? Sky é a mesma coisa que céu, tá? Então chamamos ela aí, ela vai misturar essa cor do céu com a cor que a gente especificou ali, né? Então o meu céu vai receber um ponto o quê? Color, que vai ser esta cor que a gente passou. Qual é a variável? Windows Color, né? Então vai ser igual ao meu window, né? Ponto color. Ok, beleza aí, já temos aí. Com certeza vai funcionar isso daqui. Com certeza não vai funcionar. O que a gente precisa fazer um retoque aqui também é o seguinte. Aqui, deixa eu ver onde é que a gente fez. Aqui onde é que a gente fez as nossas cores, né? Ou seja, a altura do nossos blocos. Então isso daqui, para que ele funcione perfeitamente, a gente precisa transformar ele num floor, né? No floor é o mesmo que passar ele como inteiro, tá pessoal? Então vamos colocar aqui, ele vai ser um floor. Passamos aqui desta forma e fechamos aqui, ok. Bom, outra coisa que a gente precisa trabalhar é o nosso module, né? Onde é que a gente cria os nossos blocos, né? Tanto na vertical como horizontal. Já expliquei isso aqui em vídeos anteriores também. Por quê? Porque a gente tem que misturar, para que você entenda, uma porcentagem, porque lá a gente também vai ter neve, né? Quando montanha é muito alta, ela contém neve, né? Então a gente vai, nas nossas texturas aí que a gente tem, é só ir lá nos nossos assets que vocês vão encontrar lá estas imagens lá, tá? Então, para que isso daí aconteça, eu tenho que fazer o seguinte. A gente iniciou como 8 e na vertical como 7, né? A gente pode fazer o seguinte, fazer simplesmente uma verificação aqui. If se y, que eu já expliquei, que é de cima para baixo, dois pontos, então que me passa estes valores ao contrário, tá? Que aí ele vai sobrepor o outro, beleza? Então fica bacana isso aí. Deixa eu ver onde é que vai ficar a indentação disso aqui, aqui, ok, aqui. Então o nosso U vai passar para 8, mas na nossa vertical eu já quero que ele passe para menos, ou seja, é para menos porque aqui ele está 7, então ele vai fazer tipo um mix, né? Então um bocado vai ficar verde e um bocado vai ficar como de neve, beleza? Vamos testar para ver se isso aí funciona e vamos terminar esse vídeo. Então aqui na nossa main, vamos executar. Com certeza agora ele vai ter os nossos níveis de altura, isso, o nosso céu bem bacana lá atrás. Então a gente misturou bastante as nossas cores, não é isso? E aqui a gente vai no elevo, né? Então ali, ó, vai subindo, subindo. Vamos ver aqui para cá, lá, uma parte aqui, ó, como a gente pediu, ó lá, já tem neve lá em cima, certo? E por aí vai. Vamos ali verificar esta neve. Então observe aí que a gente tem tipo uma nevasca, né? Tampando a nossa textura aqui, né? E assim como morros, né? Vamos ali, vamos verificar isso aqui, subindo aqui, a gente tem o nosso morro aqui, né? Ok, beleza, o nosso céu ficou bem bacana aí, bem uma cor bem natural mesmo do céu, né? E por aí vai. Então, basicamente é isso aí. O que a gente pode melhorar também é o seguinte. Isso aqui ficou meio
grande aqui, né? Vamos chegar mais próximo aqui. Tem como a gente espalhar mais isso aqui, né? Então, se a gente fazer o seguinte, vamos dar um Shift Q aqui no nossos, onde a gente criou nossas variáveis de frequência, os octaves, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, uns 4. Então ele vai espalhar mais ali. Vamos verificar isso aí para a gente terminar esse vídeo. E aí já ficou bem mais bacana ali, né? Ele já espalhou mais ali, ficou mais bacana, né? Então a gente subindo aqui, chegando aqui em cima, vamos aqui neste topo aqui. Então aqui dá pra gente ver melhor como que ficou o nosso cenário aí, né, pessoal? Então ficou bem bacana aí o nosso cenário, nossas aqui né, os nossos degraus aqui do nossos cube, né, dos nossos cubos e tudo mais aí. O nosso céu ficou perfeito ali nos fundos. Então o próximo vídeo a gente já vai começar manipular algo aqui, colocar som, a montar, por exemplo, árvores, casas, né? Tirar também, fazer erosões aqui e tudo mais. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixa o seu joinha, inscrição é necessário aí para que a gente possa manter o nosso canal com projetos como este aí. Dúvidas, erros, deixa aí na área de comentário que a gente tenta ajudá-la aí conforme o tempo disponível. Vou ficando por aqui, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.